Oi, eu sou Yuri Garfunkel, eu sou desenhista, músico e autor desse livro, A Viola Encarnada, Moda de Viola em Quadrinhos. Eu vim trazer para vocês essa oficina online de produção de histórias em quadrinhos a partir de canções. Bom, primeiro vamos conceituar um pouco o que são as histórias em quadrinhos, ou a nona arte, ou a arte sequencial. Uma das definições dela é que é a combinação de uma narrativa a partir de texto e imagens, mas eu gosto mais da definição que, na verdade, a arte sequencial ela é uma arte que se comunica através da sequência de imagens, ou seja, uma imagem sozinha, ela representa principalmente um espaço, mas ela não dá exatamente uma sugestão de temporalidade. E quando você coloca duas ou mais imagens em sequência, você consegue propor uma noção de tempo, uma leitura de tempo para quem vai apreciar aquela arte. Então, independentemente do texto, quando a gente coloca uma sequência de imagens com a proposta de ter uma narrativa, a gente está falando de histórias em quadrinhos. Primeiramente, eu estou propondo aqui uma série de exercícios para a gente construir uma história em quadrinhos, cada um na sua casa, a partir dos exercícios que eu vou propor, e a partir de uma canção que a gente escolha. Eu gosto muito de partir de canções porque ela já tem, de certa forma, um roteiro pré-estabelecido. Ela geralmente já propõe um ambiente, uma temporalidade, desenvolve a narrativa como canção, principalmente através das letras das músicas, mas também através de elementos puramente musicais, a sonoridade que aquela canção traz. Mas a gente vai fazer uma interpretação a partir de uma outra linguagem, que é a das histórias em quadrinhos. E então a gente vai partir de um roteiro pré-estabelecido e vai adaptá-lo a uma outra linguagem. Então a gente também vai ter uma parte criativa, de roteiro, de narrativa, que vai vir dessa nossa composição de quadrinhos. Nesse sentido, os exercícios que eu vou passar são bastante úteis, não só para quem está interessado em produzir histórias em quadrinhos ou qualquer produção de ilustração, mas também a produção de audiovisual, que é o que vai linkar essa narrativa visual com a narrativa musical. Claro, no audiovisual, no cinema, a gente tem muitas imagens postas em sequências, tanto que realmente a gente consegue criar um movimento, a gente vai ter a sonoplastia. Isso tudo dentro da Histórias em Quadrinhos vai estar induzido, ou vai estar proposto só através de imagens, a princípio. Então a nossa oficina vai ser dividida em 3 etapas, sendo a primeira das etapas os estudos, a segunda etapa os rascunhos e a terceira etapa a finalização propriamente da história em quadrinhos. Como estudos eu entendo não só um estudo da história, que a gente vai adaptar de uma canção para quadrinhos, mas o estudo das principais imagens que a gente vai usar para narrar essa história. Então, como primeiro exercício, eu proponho a escolha da canção, que eu acho interessante, não só ser uma canção que vocês tenham já uma afinidade com ela, que vocês gostem, mas que vocês achem que ela tem elementos visuais interessantes, que vão propor uma adaptação interessante para a linguagem visual das histórias em quadrinhos. Então não só uma história legal contada nessa canção, que às vezes nem é o principal, a canção que eu escolhi, por exemplo, é uma canção mais poética, que não tem uma narrativa tão clara, mas ela sugere imagens interessantes com as quais jogar e com isso construir uma narrativa, ainda que também poética. Mas como segundo exercício, depois da escolha da canção, é entender quais são essas principais imagens que vêm na nossa cabeça quando a gente escuta essa música, e um exercício de colocá-la no papel, a princípio com esboços bem soltos, não precisa ser finalizado nesse momento, mas é que a gente consiga realmente desenhar e se apropriar de todas essas figuras que vão contar a nossa história. Com isso, a gente vai desenhar principalmente quais são os personagens que vão interagir nessa história, quem é o personagem principal, a gente vai descobrir as características físicas dele. Também o cenário é muito importante, nesse caso eu sugiro sempre uma pesquisa de um cenário realista, onde a gente realmente consiga entrar em detalhes, enriquecer essa ambiência na qual vai passar a nossa história. E também um estudo de objetos, de elementos secundários visuais que vão compor essa história. Eu acho bem interessante ter um rascunho de tudo isso para além dos quadrinhos, antes de começar os quadrinhos, para que a gente se aproprie dessas imagens e depois, na hora de desenhar os quadrinhos, a gente não fique com dúvidas
e não tenha tanta dificuldade na parte de desenho, e sim consiga se focar na parte de narrativa. E aí um terceiro exercício ainda nessa parte de estudos, que eu gosto de fazer, é um esboço da capa da nossa história. Porque com isso a gente consegue sintetizar esses principais elementos que a gente escolheu para contar a nossa história e colocá-los numa composição que consiga exemplificar à primeira vista o que vai ser contado a partir daí. Ou seja, uma primeira ilustração do que vai ser o conteúdo dessa história. Com isso a gente consegue realmente entender melhor qual vai ser a linguagem que a gente vai usar, o estilo visual que a gente vai querer usar para contar essa história em quadrinhos, e vai conseguir de fato concretizar numa composição esses principais elementos da narrativa. Para esse exercício eu gosto de fazer um processo que eu uso muito para ilustração, que é numa folha desenhar realmente pequenos retângulos e dentro deles jogar quase como ícones esses elementos em diferentes composições. Com isso eu consigo fazer realmente um exercício de criação da melhor composição para minha capa, e aí realmente me esforçando bastante eu tento criar mais de 10 opções e ali escolher a melhor opção de composição para minha capa. E aí sim fazer um esboço final dessa capa, sabendo que eu consegui exercitar várias ideias e escolher realmente a que me parece mais interessante. E aí eu já saio com uma capa bem bolada, ainda que eu não vá finalizar nesse momento, eu já tenho um domínio completo dessa composição e desses elementos, para daí começar a nossa própria etapa, que seriam os rascunhos da história em quadrinhos. Bom, no meu caso eu escolhi essa canção Riacho de Areia, ou Beira-Mar Novo. Escolhi ela porque é uma canção que eu gosto muito, ela é muito presente no repertório da viola caipira. É uma canção de domínio público, o que eu acho muito interessante nesse caso, porque não só evita problemas de direito autoral para a publicação da história, mas também eu acho muito interessante ser uma canção que origina realmente de cantos de trabalho populares e não de um ou outro compositores específicos. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, ó beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia, adeus, adeus, toma adeus, eu já vou me embora. No caso, Riacho de Areia é uma canção de trabalho de canoeiros, recolhida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, por duas grandes figuras muito importantes para a nossa cultura, principalmente do Vale do Jequitinhonha, que são Frei Chico e a Lira Marques. É uma canção bem conhecida no repertório da viola, porque foi gravada não só pelo Milton Nascimento e Almir Sater, mas bem antes foi gravado pelo Coral dos Trovadores do Vale, foi gravado pelo Décio Marques, pelo Pereira da Viola, pela Consuelo de Paula, pelo Pena Branca e Chavantinho. Então, e cada um desses intérpretes conseguiu colocar a sua própria identidade na música, o que é muito interessante. Mas, de qualquer forma, a música tinha muitas variações da letra e muitos mistérios para mim. É uma letra bem poética e sugere muitas ideias visuais, mas ela não tem uma narrativa tão clara. Então a minha primeira dúvida em relação a ela é o que seria esse Beira-Mar Novo, sendo que essa música foi recolhida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, um lugar onde não tem mar. A função dos canoeiros era muito importante no passado aqui do nosso Brasil do interior. Esses canoeiros, eles cantavam, os seus cantos de trabalho são conhecidos como beira-mar ou beira-mares, que eles cantavam principalmente quando estavam chegando nas vilas, para chamar a atenção da população, que eles estavam chegando com mercadorias que iam ali ser negociadas, e também eram muitas vezes chamados para cantar em eventos, porque eram músicas muito bonitas. Então esse Riacho de Areia é um beira-mar específico dessa região do Jequitinhonha, principalmente de Araçuaí, que foi o lugar onde o Frei Chico se estabeleceu e conheceu a Lira Marques. Ali eles fundaram o grupo o Coral Trovadores do Vale e fizeram boa parte dessa pesquisa. Tendo escolhido a minha canção e as imagens que eu iria usar ali para compor a minha história e os esboços da capa, ou seja, a melhor forma de combinar essas imagens e apresentar uma capa interessante e chamativa, a gente pode passar para a segunda etapa,
da oficina, que são os rascunhos. Então, os rascunhos é um momento onde a gente não se preocupa mais tanto com as figuras, os desenhos, mas sim em como a gente vai disponibilizar esses elementos visuais em páginas para aí começar a nossa narrativa em quadrinhos propriamente. Então, com isso a gente vai escolher os momentos da história que a gente vai contar, ou seja, quais pontos das ações que acontecem nessa narrativa são mais importantes de serem mostrados, e a gente vai escolher quais são os melhores ângulos de mostrar justamente esses momentos. Para esse processo que a gente chama de quadrinização, é importante a gente dizer aqui que, didaticamente falando, é legal a gente pensar nessa história em quadrinhos como um projeto a ser impresso em formato de livro. Claro, existem outros formatos de história em quadrinhos, como a tira de jornal, por exemplo, ou até os quadrinhos digitais, que não são impressos, são só publicados na internet, que aí podem ter um processo de visualização e de diagramação bem diferente para ser visto em telas. Mas para a gente ter um conhecimento mesmo da produção tradicional das histórias em quadrinhos, é interessante a gente pensar em um livro. E os livros são sempre impressos em folhas, dobradas ao meio, impressas dos dois lados. Então uma folha gera para a gente 4 páginas. Então quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, em dividir essa nossa narrativa em páginas, são sempre múltiplos de 4. Aqui para o nosso exemplo e para o tamanho da história que eu pretendi contar aqui, 4 páginas para mim foram suficientes, além da capa, né? Mas se vocês quiserem estender essa narrativa para mais páginas, eu sugiro que sejam múltiplos de 4, 8 páginas, 12 páginas, 16 e assim por diante. E aí é interessante a gente pensar que, como leitor, abrindo uma história em quadrinhos, a gente vai ter sempre a visão das 2 páginas. Como autor, a gente não consegue propor ao leitor exatamente qual quadro ele acompanhar naquele momento. Diferente do cinema, onde a gente tem controle do momento presente ali para o espectador, nos quadrinhos a gente vai ter um conjunto de imagens que vão ser apresentados àquele leitor, a não ser que a gente use uma imagem de página dupla, e aí na abertura daquela página ele só vai ter uma opção ali, que as 2 páginas vão estar preenchidas com uma imagem só. Se não, cabe ao leitor escolher qual será o seu momento presente, em qual quadro ele vai estar focando a sua atenção naquele momento, mas ao mesmo tempo ele vai ter dentro do seu campo visual uma visão do passado, ou seja, todos os quadros que antecedem aquele quadro especificamente, e também do futuro, que são os quadros que seguem até o final da nossa segunda página, a página da direita. É legal a gente falar que no caso aqui, a gente usa o sentido da leitura ocidental, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso no caso dos mangás, como são os mangás japoneses, coreanos, o sentido da leitura vai da direita para a esquerda, mas no nosso caso a gente vai se manter com o sentido aqui ocidental. E aí nesse caso tem uma técnica que é interessante citar, que é o que a gente chama de quadro trampolim, que é justamente o nosso último quadro da página da direita. Então, quando o leitor abrir as 2 páginas, esse último quadro é muito importante, porque é ali que a gente pode jogar uma imagem instigante e provocar um mistério ali que vai levar o leitor a ter vontade, ter a curiosidade de virar a página para ver como aquela história continua. Então, geralmente, as grandes surpresas, as reviravoltas do nosso roteiro, a gente costuma deixar na página da esquerda. E a gente vai indicar essa reviravolta na última página da direita, ou seja, a gente prepara, instiga esse leitor para essa reviravolta, e quando ele virar a página, ele vai saber o que vai acontecer. Isso estimula o leitor a continuar lendo sempre e se manter atento e instigado nessa leitura. Isso é importante a gente pensar quando for distribuir a nossa narrativa, as nossas imagens em quadros pelas 2 páginas. Então, em termos práticos, até agora, a gente pensou na escolha de uma canção ou de uma história, uma narrativa que a gente vai querer passar para a linguagem de histórias em quadrinhos. Depois pensamos na escolha das imagens que vão compor essa história. Agora,
para fazer propriamente os rascunhos do quadrinho, a gente vai pensar em como organizar essas imagens em quadros, e a gente vai escolher o enquadramento de cada imagem dessa. Então, além da escolha desse repertório de imagens e como combiná-las, tem toda a questão do enquadramento. Muitas vezes mostrar o enquadramento sempre de uma forma mais óbvia, linear, com quadros abertos, que mostrem o cenário, os personagens, os componentes visuais todos apareçam inteiros nos quadros, pode ser uma forma mais direta e mais eficaz de transmitir as informações que a gente quer. Mas muitas vezes, para dar ênfase a sentimentos, a sensações, a detalhes, a gente quer não só aproximar a nossa câmera ou a visão do nosso leitor de elementos que a gente escolheu, mas também escolher pontos de vista diferentes, inusitados, que possam despertar o interesse e a surpresa do leitor durante a leitura. Então, esse é um equilíbrio que a gente sempre procura chegar, e para isso não existe regra, né? Vai muito da nossa sensação ao ler, ao escolher esses enquadramentos. E também a gente chega nessa parte propriamente da quadrinização do roteiro, a gente passa por um elemento da composição de histórias em quadrinhos, que é a sarjeta. Então a gente chama de sarjeta o espaço que existe entre um quadro e outro. É onde o leitor fica solto da história. E ali ele vai precisar deduzir o que aconteceu entre uma imagem e a outra que nós estamos apresentando. Isso porque, como não se trata de um filme, a gente não tem todas as muitas imagens que existem na transição de uma imagem a outra. A gente tem só os quadros-chave, os mais importantes, para que o leitor possa entender essa história. Então, é muito importante a gente elaborar a escolha de quais são esses quadros, quais são esses elementos, e pensar que entre um quadro e outro, o leitor, naquele pequeno espaço ali, ele está solto. Então, de certa forma, a gente consegue gerar surpresa e interesse do leitor entre um quadro e outro, mas também, se a gente exagerar muito, a gente faz com que o leitor se perca ali. Se o leitor vê a imagem de um olho aberto e de um olho fechado, ele vai subentender que trata-se o espaço de tempo entre um quadro e outro são segundos, o tempo de um olho abrir e fechar. Agora, quando a gente apresenta um personagem em um quadro, em um determinado cenário, e no outro quadro ele já está em um outro cenário, pressupõe-se que passou-se ali pelo menos o tempo que foi necessário para que esse personagem se deslocasse de um ponto do cenário que nós estamos apresentando ao outro. Nesse tempo, então, da sarjeta, podem passar-se alguns segundos, ou anos, ou milênios. E isso a gente vai conseguir sugerir de várias formas visualmente. Claro que o texto sempre ajuda, mas no nosso caso aqui eu estou apresentando estudos principalmente da composição visual da história em quadrinhos. Então é importante sempre a gente dar pistas ao leitor de o quão grandes são esses saltos que nós estamos proporcionando entre um quadro e outro, mas também não precisamos ser sempre exatamente explícitos, e muitas vezes é dispensável a gente colocar quadros intermediários para que o leitor entenda de fato uma ação que aconteceu em 5 quadros. Às vezes a gente consegue reduzir para 3 quadros e ter uma página mais limpa, entrar em mais detalhes. Claro, quanto maior forem os quadros na nossa página, eles são mais impactantes, a gente consegue ter mais detalhes e inclusive trabalhar melhor a arte que está nesses quadros. Então essa parte do rascunho, da quadrinização, é uma parte de experimentação mesmo. A partir daquele repertório de imagens que a gente concluiu e já tem dominado no nosso desenho, a gente pode realmente fazer diversos rascunhos até chegar no equilíbrio perfeito, onde a gente entende que a gente passou da melhor forma possível a nossa mensagem para o leitor, de forma que ele vai entender a nossa narrativa, e por outro lado a gente não gaste tempo sendo óbvio e muito direto, e assim ocupando o tempo e o espaço da nossa página,
com muita informação, que às vezes não é necessária. Um repertório de leitura, de muito quadrinho e quadrinhos diferentes, né? Vai ajudar a gente na hora de compor isso. Outra coisa que eu sempre recomendo é a gente apresentar esses rascunhos a pessoas próximas, que a gente confie, que possam ter um conhecimento, já um repertório na leitura de quadrinhos ou não, porque afinal o quadrinho é uma linguagem bem universal, bem comunicativa e na verdade o leitor não precisa ter uma fluência, uma experiência com leitura de quadrinhos para entender um quadrinho a primeira leitura. O que eu gosto de fazer é primeiro fazer esse esboço em folhas A4, ou seja, as folhas de papel sulfite convencionais que a gente tem, dobradas ao meio. Então eu dobro elas no meio e desenho ali as duas páginas, ou seja, eu penso sempre criativamente na dupla de páginas. Eu não recomendo a gente ficar muito preso à composição de uma página e depois a outra, e depois ver como elas encaixam. Porque nesse raciocínio de montar um livro, as páginas vão ser sempre apresentadas em duplas, e elas têm que funcionar bem como duplas. E com isso, com esse A4 dobrado, a gente já consegue visualizar bem essa composição em páginas duplas e distribuir ali a nossa narrativa nos quadros e fazer essas experimentações de deixar as surpresas para a virada de página, trabalhar os quadros trampolim. Isso é importante. Depois dessa etapa, eu aconselho a gente sempre a trabalhar as páginas finais em tamanho A3, é um tamanho maior. Isso porque a gente, por mais que geralmente o quadrinho seja impresso em formatos próximos do A4 e não do A3, o A4 geralmente tem um formato de uma revista convencional de quadrinhos. Mas eu aconselho sempre a gente desenhar essas páginas sempre maiores, porque a gente tem mais acesso aos detalhes, a gente consegue trabalhar de forma mais meticulosa. Isso depois, quando for reduzido, vai enriquecer o nosso repertório visual, geralmente. E por isso, eu costumo trabalhar geralmente uma segunda etapa de rascunhos, após, às vezes, fazer bastante tentativas nesse primeiro formato em A4, mesmo metade do A4, de uma forma bem rabiscada, bem solta, só para a gente realmente conseguir distribuir essa história nos quadrinhos, conseguir mexer, experimentar, apagar. Depois eu passo isso para essas páginas em A3 já. Então, de um formato que é meia página pequena para uma página grande. Isso em rascunho ainda, para que a gente se acostume com o tamanho dessas imagens, com o quanto realmente cada quadro vai ocupar na página e o quanto de informação eu realmente consigo colocar dentro desse quadro. Porque realmente num tamanho muito pequeno a gente tem uma visão mais geral da composição, o que é muito importante para a gente chegar nos elementos estruturais e principais que a gente vai querer que o leitor perceba. Mas depois, estabelecidos esses elementos principais, é importante a gente ter acesso aos detalhes e resolvê-los. Por exemplo, um canto de paisagem que a gente viu que sobrou um espaço ali. Nesse momento também, no caso da nossa história receber texto, é importante a gente já distribuir o texto anteriormente para a gente reservar ali o espaço desse texto. Então, nesses casos, muitas vezes eu já costumo digitalizar o rascunho, por mais rabiscado que ele esteja, e ali, dentro do computador, do programa como o Photoshop, que eu geralmente uso, já colocar o texto no rascunho para entender o quanto do texto vai ocupar essas páginas e o quanto a gente precisa deixar de espaço para isso e se essa narrativa geralmente está funcionando. Aqui no caso do nosso exemplo, como se trata de uma canção que tem o seu próprio texto, e eu acho interessante propor que o quadrinho seja lido enquanto se escuta a música, eu não vou colocar texto nos exemplos, mas é importante a gente saber que no caso de vocês quererem vir com o texto, esse é o momento, junto com o rascunho, de se distribuir esse texto do roteiro
e ter essa primeira leitura de rascunhos junto com o texto já distribuído em páginas para a gente entender se a nossa história está funcionando, está comunicando com o público. E geralmente esse é o momento mesmo de parar, respirar, dar uma olhada à distância, descansar, depois voltar a olhar de novo, porque depois o trabalho de finalização das páginas ele é mais cuidadoso, ele requer mais tempo e é importante a gente já ter resolvido questões estruturais da nossa história antes de passar para a finalização, que é um momento onde requer mais cuidado com a técnica, o traço, as cores, a clareza dos elementos, muito mais do que a clareza da narrativa. Então o momento de se resolver a parte narrativa é o rascunho. Então para os rascunhos da minha primeira e segunda páginas, eu procurei utilizar primeiro um recurso muito normal na narrativa de quadrinhos, que é situar o leitor primeiro com um quadro grande do cenário onde a gente vai desenvolver essa história e apresentar ali o protagonista da história. Então esse primeiro quadro é uma forma clássica de começar uma história. Coloquei ali o barqueiro um tamanho menor, onde já entende-se que ele está sozinho, remando a sua canoa sozinho, nesse ambiente que é o rio Jequitinhonha. Logo abaixo, eu utilizei um recurso bem técnico de quadrinhos, até para demonstrar um pouco de como se decompõe uma ação em quadros, né? Então, os primeiros 5 quadros, eles são menores, a gente vê a canoa com pouco espaço, e vê o esforço, na verdade, desse barqueiro de estar remando, e o fato da canoa estar apertada, estar quase ocupando o quadro inteiro, e da gente ver essa ação quase que em sequência, como se fossem realmente os frames de um filme, a gente entende que ele não está se deslocando tanto. Eu quis com isso reforçar o esforço que é esse trajeto do rio, onde cada remada demanda um esforço da parte dele e ele pouco se locomove, até que no 6º quadro, que é mais espaçado, a gente vê que ele adota uma postura mais relaxada. Eu deixei um espaço muito maior atrás da canoa, ou seja, a gente está lidando com duas propostas de tempo. Uma entre os quadros, onde pouca coisa acontece, a gente vê que por mais que ele se movimente, a figura esteja se movimentando, a canoa se movimenta pouco. E depois, dentro de um quadro só, a gente enxerga mais movimento do que o que acontecia nos quadros anteriores. Ou seja, dentro de um quadro, a gente consegue mostrar não só que ele percorreu esse espaço, mas também a gente consegue supor que ali ocorreu um tempo diferente do tempo que a gente vinha contando nos quadros anteriores. A gente vinha contando o tempo quadro a quadro. Nesse quadro maior, subentende-se que ali ocorreu o tempo também que a canoa precisa para se locomover entre o espaço vazio do quadro e o espaço que a canoa está ocupando nesse momento. Então isso como um demonstrativo de como é possível tratar tanto tempo quanto movimento de formas diferentes dentro da linguagem de histórias em quadrinhos. Isso para chegar na próxima sequência de 3 quadros da mesma primeira página, onde ele já atingindo essa estabilidade da canoa, ele consegue colocar a sua ação em uma outra atividade, que é colher os frutos ali que estão na borda do rio. Isso vem de uma informação que Frei Chico me passou, de que era permitido aos canoeiros se apossar de qualquer fruto que crescesse nas margens do rio, desde que estivesse ao alcance de seu remo. Então, ali mesmo que fosse uma plantação que não fosse, enfim, uma plantação de alguém, esse alguém dava direito para que o barqueiro se alimentasse dos frutos, desde que ele, do barco, pudesse alcançar os frutos. Então achei interessante colocar isso na história, e aí coloquei já um dos elementos que eu vinha trabalhando na primeira parte de estudos, que é o Juá. Moro na casca da lima, no caroço do Juá, ó beira-mar, Deus dona. Então eu aproveitei essa ação do canoeiro de colher o fruto para aproximar a nossa visão desse personagem, a gente entender melhor as características físicas dele
E a partir dessa aproximação do nosso olhar para o personagem, eu criei uma inversão de ponto de vista. E a partir do momento que a gente vê a mão dele olhando o Joá e o próprio caroço do Joá, a gente tem uma perspectiva do próprio personagem, ou seja, a gente entra numa parte subjetiva da história. Então, essa parte subjetiva eu trouxe para a segunda página, onde o caroço do Joá vai despertar uma lembrança nesse personagem. E essa lembrança e essa mudança de ponto de vista, essa visão subjetiva do protagonista, eu vou apresentar principalmente pela mudança do que a gente chama de quarta parede. A quarta parede seria o contorno dos quadros. Então, quando eu altero a forma de contorno dos quadros, e também eu vou fazer uma alteração de cor aqui na parte da finalização, eu estou dando a entender que ali de fato mudou-se o ponto de vista e a gente está sendo transportado para um outro espaço e um outro tempo, principalmente, porque é nesse momento que o protagonista vai se lembrar dessa mulher que ele deixou, que ele dá a Deus, né, conforme a letra da canção, e a gente vai ter um retorno ao passado dele, onde eu vou mostrar um pouco dessa função, do trabalho dos canoeiros, ali num tempo anterior, onde a gente mostra o porto do pesqueiro, da forma como ele era antigamente. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, à beira-mar, Deus dona, Deus. Com as canoas ali chegando e saindo, as canoas maiores e menores, carregadas de mercadoria, de passageiros, de animais. E vai mostrar o momento do adeus desse canoeiro para a dona, que ele está deixando no porto. E aí na mesma página eu volto ao nosso tempo presente, mais uma vez alterando a forma da quarta parede e dando a entender nos penúltimos quadros ali da página essa passagem de tempo, onde a gente vê o canoeiro mais jovem vestido com aquela vestimenta antiga, que é o camisão molhado, e o aspecto como a gente conheceu ele hoje já. Eu achei interessante apresentar uma diferença na posição dele na canoa. Então, antigamente ele trabalha como proeiro, ou seja, ele está na frente remando. Agora ele sozinho no barco, ele vai na parte de trás, na popa. E aí que eu vou apresentar a situação real dele, que até então a gente não conhecia, que é uma coisa importante na canção, que é o fato de que a canoa está furada, o que significa um risco para a vida dele. Eu escolhi esperar esse momento para revelar esse risco justamente no nosso quadro trampolim, que é o último quadro da página da direita. Então, para as próximas páginas, eu quis apresentar uma quebra dessa narrativa. Então, as primeiras duas páginas eu achei interessante apresentar o cenário e o personagem, como é usual na narrativa de histórias em quadrinhos. A gente tem uma visão introspectiva do passado desse personagem. E aí a gente volta para o presente e apresenta realmente o desafio, a situação que ele está, que vai causar uma reviravolta na história. Quando a gente vira a página, eu já estou apresentando uma visão até parecida com o nosso primeiro quadro, ou seja, a gente tem a visão do barqueiro e o rio de fundo, mas aí com um ponto de vista diferenciado. Eu coloquei como se a nossa câmera, o nosso olhar estivesse no chão dessa canoa, e agora sim pudéssemos entender a relação dele mesmo dentro da canoa e com a presença da água lá dentro, mostrando que realmente a canoa está furada. E a partir disso, eu vou mudar um pouco a forma de montar a história, porque aí começa a nossa cena de ação. Então também não deixa de ser uma quebra de tempo na nossa narrativa. Isso eu construí principalmente aí pela quebra total ou ausência da nossa quarta parede, e coloquei aí uma sequência de ações dele que não acontecem como as primeiras ações, que acontecem linearmente, quadro a quadro, dando um sentido muito mais linear e rítmico para o tempo. Aqui eu estou abrindo o tempo
demonstrando que realmente aí ele começou uma ação talvez de uma forma menos controlada, de forma que os quadros são mostrados de uma forma menos controlada também. E também aí eu quis apresentar uma diferença do que estava acontecendo, que é essa posição do barqueiro, né, de pé em sua canoa, e essa visão dele de cima, geralmente, quando ele vai mergulhar na água, e aí vai mudar totalmente não só o sentido da nossa narrativa, mas a visão que a gente tem desse personagem. E aí eu vou revelar o motivo da canoa estar furada, uma explicação para essa situação, que é o fato de que existe um facão fincado no fundo da canoa. E para a última página, na verdade eu não quis apresentar um desfecho para essa história, e sim apresentar um mistério para essa questão inteira. Isso porque essa canção ela não tem um desfecho, ela apresenta um mistério, e isso eu achei muito interessante na narrativa da música e quis manter na narrativa em quadrinhos, como adaptação. E aí nessa última página, na nossa quarta página, mais ainda eu quis romper com essa narrativa linear, quadro a quadro, que foi apresentada na primeira página, e na verdade deixar uma página a ser entendida muito mais pelo leitor da forma como ele imaginar mesmo. E aí eu dei um indício da presença sobrenatural do Caboclo da Água, que aparece ali nesse quadro ao lado direito da página. Eu quis apresentar ele de uma forma misteriosa, ou seja, mais uma silhueta. Não quis apresentar, por exemplo, a figura de corpo inteiro, porque eu acho que não coube a mim aqui como desenhista especificar o que é esse ser, onde ele está, e sim apresentar como uma visão rápida só do rosto, em silhueta, do Caboclo d'Água. É dito que ele é um híbrido entre homem e peixe e que ele teria um olho só. Então essa característica eu quis dar ênfase aqui, até para dar alguma pista para quem conhece a história do Caboclo d'Água que possa identificá-lo nesse momento. De qualquer forma, não me preocupei em estar explicando a presença desse ser sobrenatural, da onde ele vem, até eu coloquei a cara do nosso barqueiro de ponta cabeça do outro lado, dando a entender talvez que eles sejam a mesma figura, ou que ele esteja se transformando num caboclo d'água. Enfim, não quis deixar claro essa situação, não é minha intenção explicar isso aqui, e sim causar o questionamento a esse respeito. Da mesma forma, eu quis colocar a figura do barqueiro de ponta cabeça ali tentando tirar o facão da canoa, o que não necessariamente resolve o problema dele, de que a canoa está furada, mas no caso ficou claro que ele viu urgência em estar retirando essa faca nesse momento, talvez para que o Caboclo d'Água possa virar a canoa, que pode ser o que ele deseja, ou para que ele mesmo possa virar o Caboclo d'Água. Isso fica a entendimento do leitor. Mas eu estou jogando aqui nessa página com as inversões. Então eu coloquei na parte de cima o nosso protagonista de ponta cabeça dentro da água, e na parte de baixo eu estou resolvendo essa questão com uma frase que não foi gravada por praticamente nenhum intérprete do Riacho de Areia, mas ela está na gravação original que o Frei Chico e a Ira Marques recolheram. Está na gravação do grupo de Trovadores do Vale, que é onde ele diz que quando eu sair daqui, vou sair daqui voando. Quando eu sair daqui, vou sair daqui a voar, da beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. E achei muito interessante ele terminar a história voando, principalmente para ser um contraponto a essa posição dele, que está de ponta cabeça embaixo d'água, no começo da quarta página, e no final uma inversão dessas posições. A canoa vai para baixo d'água e ele sobe voando sozinho, deixando claro que ele retirou essa faca. Então a gente chega à terceira etapa da nossa oficina, que é a finalização das páginas em quadrinhos.
é uma etapa praticamente tão trabalhosa quanto as anteriores, talvez até mais, mas é uma etapa muito menos criativa. Pelo menos nesse meu processo, eu gosto de deixar a criação para as duas primeiras etapas. Primeiro, realmente, a parte de estruturar a criação, e depois como passar essa história de fato de forma mais entendível possível, mas também intensa. E no fim, a nossa finalização é como realmente passar limpo esse nosso rascunho da forma mais clara e limpa possível. Por isso eu prezo muito por esse primeiro rascunho em tamanho grande, e depois finalizar no mesmo tamanho, ainda que muita coisa do que aparece nesse meu rascunho maior me agrade e poderia ir para um trabalho final. Eu gosto de refazer todo esse trabalho para que ele fique realmente limpo, eu consiga me concentrar realmente no traço final e na colorização dessas páginas. Também é o momento da finalização da gente colocar o máximo de impacto possível nessas páginas. Então, depois da gente conseguir reler o nosso rascunho com calma e apresentar a pessoas próximas que também possam dar um olhar e uma opinião sobre isso, a gente consegue fazer alguns ajustes no rascunho, como aumentar um desenho que ficou pequeno, como acentuar uma expressão no rosto para a gente realmente reforçar uma expressão, uma emoção daquele personagem, a gente acentuar um ângulo de ponto de vista de uma forma ainda mais exagerada talvez, ou mais expressiva, para que realmente cause impacto a nossa narrativa. É hora da gente realmente acentuar, por exemplo, as rupturas da quarta parede, que é quando, por exemplo, uma figura que está dentro de um quadro sai fora desse quadro, ela rompe a nossa barreira, que é um recurso que eu gosto muito de usar, mas ele pode muitas vezes ser excessivo e confundir o sentido da leitura. Mas aqui no caso eu usei muito isso com a água que escapa dos quadros, né? Isso tudo dá dinâmica à nossa leitura, e a gente realmente vai refinar esse acabamento na parte de finalização aqui. E depois, é claro, tem toda uma questão técnica com a colorização e com a digitalização dessas páginas. Por mais que no meu caso eu me atenha muito ao fazer manual e a técnicas realmente reais, né, de finalização, a gente não pode ignorar que toda essa parte, toda a nossa obra visual, para ela ser impressa em livro, ela vai passar por uma digitalização. Isso é inevitável. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, nas nossas páginas, que elas precisam de contraste. O nosso traço ele precisa contrastar com a nossa cor, de forma que quando isso for digitalizado, a gente não perca leitura do desenho, né? Nossa linha tem que estar clara, a gente não pode colocar uma cor tão forte que ela vá apagar a nossa linha, a não ser que seja a nossa intenção. É importante a gente se ater até certo ponto a uma paleta de cores que a gente escolheu, a gente saber que essas cores não vão ficar iguais, elas são no real, quando elas forem digitalizadas, muito menos quando elas forem impressas. É interessante pensar sempre numa paleta de cores, me ajuda muito. Eu tenho dificuldade em colorir com uma opção muito grande de cores, ou seja, eu gosto de fechar um pouco a minha paleta para que eu consiga expressar de uma forma mais interessante o clima geral dessa história. Também acho interessante a gente dividir nossa narrativa e as páginas com paletas de cores um pouco diferenciadas, que tenham alguma coisa em comum, para que não seja uma grande reviravolta na história, a não ser que seja a nossa intenção, é claro. Mas é interessante a gente conseguir acentuar as intenções, a expressão da nossa narrativa aqui gráfica, também a partir das cores.
Então, momentos mais tensos, usar cores mais fortes, mais contrastantes, talvez mais escuras. Em momentos mais tranquilos, cores mais claras, menos contraste entre as cores. E aqui no nosso caso, claro, a gente está tratando de um ambiente natural, a gente só tem esse elemento muito forte da água, claro, o tempo inteiro na história, e cada vez mais à medida que a narrativa se desenrola. Então eu, claro, me calquei muito nesses tons de azul e verde, que são muito importantes para o leitor se sentir colocado nessa história. A gente chega aqui ao encerramento dessa oficina, espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas aqui, os exercícios que eu passei. Qualquer dúvida vocês podem me procurar nas redes sociais, eu estou sempre como Yuri Sopa no Instagram, no Facebook, e tenho meu canal de YouTube, a Viola Encarnada. Eu gostaria de agradecer muito aqui a colaboração do grande Frei Chico, grande figura que me ajudou, me apoiou muito nessa pesquisa. Lira Marques também foi muito gentil, muito atenciosa. Agradecer o meu parceiro aqui na direção, na edição, na criação dessa oficina, que é o grande Mário de Almeida, documentarista de cultura caipira, cujo trabalho eu recomendo muito. Agradecer, claro, à nossa Secretaria de Cultura e ao projeto PROAC da Lei Aldir Blanc, que possibilitou essa realização. Um forte abraço e até a próxima. Adeus, adeus, toma adeus, eu já vou me embora. Eu morava no fundo d'água, eu não sei quando eu voltarei, eu sou canoeiro. Tô remando minha canoa lá pro poço do pesqueiro, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Rio abaixo, rio acima, tudo isso eu já andei, beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia.